Mas, novamente, é assim que a mídia tem sido corrompida pela propaganda de guerra. Porque se você vê por que a mídia age de forma tão desonesta, por exemplo, na Ucrânia, é porque eles compram essa ideia de que estamos em uma luta civilizacional. Democracia liberal versus autoritarismo. É o bem contra o mal. E quando estão nessa luta pela civilização, acreditam que estão lutando a boa luta. Esse é o principal pensamento em suas cabeças. Então sim, bem, estamos lutando por uma boa causa, então é bom inclinar ou ajustar um pouco os fatos ou a realidade para servir à causa. Isso também foi visto na eleição dos Estados Unidos, aliás. Talvez seja uma boa maneira de também fazer a transição para o segundo segmento, onde queremos falar sobre a Rússia, a propaganda anti-Rússia e como ela funciona. E todo mundo está conversando com o professor Glenn Deasing. Glenn, acabamos de falar sobre como Israel vê o Irã como a cabeça do povo, o que é realmente interessante, porque há uma imagem de propaganda muito antiga da Rússia como um povo na Ásia do Norte e, bem, na Ásia Central e na Europa, certo? E há uma imagem famosa disso, eu acho, por aí. Na verdade, não sei onde foi desenhada, final do século XIX, início do século XX. O grande povo, e você escreveu este artigo, A Ciência da Propaganda Anti-Russa. Você poderia nos contar algo sobre isso? Talvez sobre essa imagem, e depois sobre a ciência que você vê por trás disso. Sim, bem, o polvo, eu acho, é uma analogia comum usada, e é por isso que estão usando contra o Irã também. Então você tem esse centro de poder, todo o mal está acontecendo, o Mordor, por assim dizer, e todos os pequenos conflitos e tensões ao redor do mundo são vistos através desse prisma. Então, sempre que temos problemas na Europa, digamos da Geórgia, como vamos interpretar as eleições lá, ou na Moldávia, estamos tendo um referendo, Brexit, o que está acontecendo na Catalunha, estamos sempre procurando o traço russo, e você assume que eles têm esses enormes tentáculos envolvendo o continente, e se você puder apertar a cabeça, então tudo se encaixaria. Então é uma boa imagem ou moldura para usar. E curiosamente a propaganda também tende a usar muitos animais na analogia com o adversário privado. Suas características humanas sempre foram um elemento comum da propaganda de guerra. Mas sim, bem, a ciência, porque é uma ciência, e uso esse termo de forma muito específica, porque muitas pessoas esquecem disso. Bem, meu principal argumento é que o que a propaganda lida é essencialmente apelar para os aspectos não racionais do seu público para convencê-los. Porque como indivíduos temos nossas habilidades racionais, mas a natureza humana também é profundamente irracional. Temos instintos muito fortes. Um deles, é claro, é nos organizarmos em grupos. Este é possivelmente o mais forte. Com isso, ajustamos e adaptamos ao grupo, e então tendemos a racionalizá-lo posteriormente. O principal teórico que apresentou essa ideia, é claro, foi Sigmund Freud. Ele argumentou a mesma coisa que muitos outros psicólogos famosos, que é que sim, um indivíduo pode ser racional, mas a psicologia de grupo é bastante poderosa. Ele argumentou que a psicologia de grupo é o que supera, essa seria a racionalidade do indivíduo. Essa foi a contribuição de Freud, ao olhar para a psicologia de grupo e como ela supera a racionalidade. Agora, ele tinha um sobrinho, Edward Bernays, que essencialmente construiu sobre todas as descobertas de seu tio, mas as usou para propaganda política para ver como você pode mover o grupo com esses impulsos irracionais. Curiosamente, ele teve uma carreira tanto no marketing quanto na política, simplesmente porque é a mesma ideia. No marketing, você divide algo em bom ou ruim, um simples binário, e então pode mover o grupo para onde quiser. Então ele diria que estava promovendo cigarros, argumentando que isso é emancipador, que é bom para as mulheres,
Mostra sua independência, sua igualdade, seus direitos, e tudo o que você precisa fazer é acender o cigarro. Você não está vendendo o cigarro, você está vendendo liberdade versus escravidão. E foi isso que ele fez também quando ajudou os Estados Unidos a derrubar o governo na Guatemala. Ele simplesmente retratou o presidente como sendo comunista, querendo destruir todas as liberdades pessoais. Na realidade, ele não era comunista, e a única coisa que queria fazer era impor algumas restrições à United Fruit Company. E foi assim que o derrubaram. Mas, de qualquer forma, é mais ou menos assim que tem sido baseado. Sempre existem esses estereótipos bem contra o mal, e é assim que também, se você seguir a literatura de propaganda anti-Rússia nos últimos 200 anos especialmente, sempre foi a mesma coisa. É sempre bem contra o mal. Mas tendemos a enquadrar isso, sabe? No passado, era europeu contra asiático. Você tinha o civilizado contra o bárbaro. Depois você tinha o capitalista ou comunista, cristão contra ateu. E agora, após a Guerra Fria, tudo com a Rússia é interpretado como democracia liberal versus autoritarismo. Não importa o que você faça, veja, podemos efetivamente cancelar a democracia na Romênia, cancelar os resultados das eleições. E dizemos, bem, sabe, ele era pró-Rússia, então salvamos a democracia. Podemos essencialmente apoiar uma eleição fraudulenta na Moldávia. Dizemos, bem, o pró-Ocidente venceu, então isso é a democracia. Você pode apoiar um jihadista na Síria e dizer, agora a democracia vai chegar. Sim, sobre tudo o que importa. Bem, há dois lados. Um é a democracia, que somos nós. O outro é o mal. E então qualquer coisa que você faça, desde que faça as pessoas aceitarem o mundo através desse prisma, os fatos não importam mais. Porque se você invade um país, mas está invadindo porque está apoiando ou avançando a democracia liberal e os direitos humanos, então, sabe, sim, você pode ter feito algumas coisas ruins, mas fez isso pela razão certa. Mas se o lado do mal faz a mesma coisa, como invadir um país, é sempre por imperialismo, destruição, subordinação dos locais, destruição da democracia, então sempre será mal. Então você não pode mais nos comparar com eles, porque nós pelo menos sempre teremos as intenções certas. Mas você está certo. Podemos apoiar grupos fascistas, podemos apoiar jihadistas, podemos derrubar governos, podemos interferir em assuntos internos, podemos roubar territórios de outros países. Não há fim para isso. Enquanto for uma luta entre o bem e o mal, o fim sempre legitima os meios. Sim. A coisa interessante é que pessoas como você e eu estão sendo acusadas de serem russas, seja de apologistas de Putin, ou marionetes de Putin, ou, você sabe, todo esse tipo de xingamento, porque o que estamos tentando fazer é entender as razões por trás do que está acontecendo, certo? O que também significa entender as razões por trás das ocorrências políticas na Rússia, na Europa e no Ocidente em geral, para entender a conflagração e a mecânica real da guerra, porque a guerra é sempre um fenômeno sociológico, certo? Mas, deixando isso de lado, a questão mais interessante para mim é tentar olhar através do prisma ocidental da propaganda russa, ou chamar as interpretações russas do que está acontecendo e as declarações de Putin. O Ocidente chama tudo isso de propaganda russa. Quando a Rússia diz que o principal problema para esta guerra é a expansão da OTAN, então a OTAN e os países ocidentais apenas colocam o rótulo de propaganda nisso e dizem que qualquer um que repita isso, qualquer um que diga isso, é um propagandista russo. Mas o mais interessante é, claro, a propaganda que circula, que o Ocidente usa em relação à sua própria população, para demonizar, para criar um binário. Porque isso nos permite entender as dinâmicas dentro do Ocidente. A dinâmica que uma grande parte da população, na verdade, não está ciente. Porque se estivessem, então automaticamente levantaria um discurso muito mais crítico, certo? O povo, a imagem do povo, é muito importante. E há outros elementos que eu não consigo entender bem. E são pequenos elementos.
Por exemplo, essa ideia de tropas norte-coreanas na Rússia e a Rússia escalando a guerra com tropas norte-coreanas em Kursk e usando-as contra a Ucrânia. Como isso faz sentido para você? Porque é obviamente uma fabricação. Ainda não vimos uma única prova disso. E Zelensky, ontem ou anteontem, estava no parlamento da UE e fez um discurso. E ele literalmente disse: bem, a razão pela qual ainda não temos provas definitivas é porque os russos queimam os rostos dos norte-coreanos mortos no campo. Todos eles, sim. Isso é loucura. É loucura. Mas o parlamento apenas aplaudiu e parece que isso é um absurdo aceitável ou um absurdo crível que está sendo relatado, ou não tanto. Mas como você faz sentido desses tipos de elementos da propaganda ocidental? Eu não sei. E novamente, com norte-coreanos treinando na Rússia, pelo menos da maneira que eu interpreto, isso é visto como um dissuasor. Se a América continuar a atacar com seus mísseis, eles poderiam entrar no jogo. Mas toda essa ideia de que você tem milhares e milhares de norte-coreanos lutando na Ucrânia, sim, não há uma única evidência disso. Queimando seus rostos, eu não sei, em vez de evacuar os falecidos. Nada disso faz sentido para mim, mas essa é a questão também. É uma boa maneira de esmagar a dissidência, porque se é uma luta entre o bem e o mal, por que você tentaria explicar a posição do mal? Então isso tem um enorme custo social. É mais fácil simplesmente seguir o jogo e dizer, sim, claro, a Ucrânia está lutando pela democracia. Isso foi não provocado. E, novamente, se você discordar disso, você odeia a democracia. Mas é uma boa maneira de mobilizar apoio para algo. E isso é novamente quando muita dessa propaganda começou a ser desenvolvida há um século. Walter Lippmann e Bernays, pelo menos Lippmann, destacaram que enquanto você puder dividir e simplificar qualquer conflito como uma luta entre o bem e o mal, um lado é bom, o outro é ruim, é sempre ótimo para mobilizar para a guerra. Porque se você pensa que esta é uma guerra para acabar com todas as guerras, ou a guerra para tornar o mundo seguro para a democracia, esse tipo de slogan, então é claro que você está disposto a se comprometer totalmente. Mas claro, quando é hora de fazer a paz, como você pode fazer a paz com o mal? E isso é geralmente o que era o argumento de Lippmann. A propaganda é ótima para a guerra, ruim para a paz. E é muito difícil fazer um argumento sobre por que você deveria acabar com isso. Mas as acusações realmente absurdas que você pode fazer, isso é algo que se destaca. E é também por isso, sim, você não pode mais fazer argumentos. Digamos que você mencionou, sabe, não é apenas sobre a Rússia, mas são outros. Digamos que você está criticando a erosão da soberania da China sobre Taiwan. Isso provavelmente levará à guerra, e seria melhor encontrar alguma coexistência pacífica com a China em vez de tentar destruir sua economia. Então agora você está do lado da China. Então, é tudo sobre de que lado você está. E Gamtfauer sobre ir, Smizardu. Se você está criticando o apoio a jihadistas, novamente, desta vez você não pode chamar isso de teoria da conspiração porque os americanos ainda têm uma recompensa pela cabeça do principal cara, Gelani. Mas se você critica isso, bem, então você está tomando um lado. Então, você simplifica tudo para duas posições. Você pode tomar um lado ou o outro. E se você tomar o nosso lado, então tem que repetir as narrativas. E parece terrivelmente simples, mas é por isso que a base disso é meio simples. E eu reconheço mesmo com a guerra na Ucrânia, porque, por mais de 10 anos, lembro que antes do golpe em 2014, argumentei que isso seria muito desastroso. Você derrubou o governo. Os russos terão que fazer algo drástico. Eles não podem aceitar que a Crimeia caia nas mãos da OTAN. E agora você está do lado da Rússia. Mas como isso foi do interesse dos ucranianos? E o mesmo com a França, sabotando o acordo de Minsk, recusando-se a dar garantias de segurança à Rússia em 2021 e depois sabotando o acordo de paz de Istambul em 2022. Eu destaquei que isso é visto pela Rússia como uma ameaça existencial. Eles lutarão até o fim. Eles destruirão tudo o que for necessário para não perder. E é isso que eles estão fazendo.
E isso não é bom para nós. Definitivamente não é bom para os europeus. This is not good for us, it's definitely not good for Europeans, terrible for the Ukrainians, and still... Terrível para os ucranianos. E ainda assim é posicionado ou rotulado como um argumento pró-Rússia, porque é isso que a Rússia tem dito. Então você só pode tomar um lado. E o mesmo com as sanções, aliás. Eu disse desde o primeiro dia, elas não vão funcionar. Sem chance. Esta é a principal coisa que tenho observado na última década sobre a desvinculação econômica da Rússia do Ocidente. Eles podem se diversificar, nós não podemos. Muito, muito simples. E posso fornecer evidências. Mas as pessoas não querem ver evidências. Elas não querem ouvir argumentos. Elas apenas veem, bem, você está dizendo o que os russos estão dizendo, portanto está tomando o lado deles contra nós. Agora você está contra a democracia e a liberdade, e nós somos a favor. Eu continuo pensando, e claro que isso é uma piada, mas continuo pensando que os russos em cada coletiva de imprensa deveriam simplesmente começar a insistir abertamente que é sua posição, que 2 mais 2 é 4. 2 mais 2 é 4. Este é o dogma russo. Isso agora faz parte da nossa doutrina estatal para forçar o Ocidente a dizer, tipo, 2 mais 2 obviamente não é 4. É obviamente porque isso é propaganda russa, o que se infiltraria até seus sistemas de armas. E então o Ocidente, porque é esse tipo de irracionalidade no momento, que qualquer coisa que os russos digam está sendo automaticamente considerada como uma manobra de propaganda, certo? E é automaticamente descontado, o que é, claro, um belo funcionamento da propaganda, onde você pode deslegitimar o outro lado, antes mesmo que o outro lado tome uma posição sobre qualquer coisa, certo? É pela virtude de com quem você está, e não pelo que você está dizendo, que algo se torna legítimo ou não dentro do grupo propagandeado. Você acha que em algum momento, essas narrativas estúpidas, como as tropas norte-coreanas e assim por diante, também têm a intenção de fomentar isso, sabe? Apenas para garantir que você não consiga mais entender as coisas no grupo propagandeado? Ou que apenas pela repetição disso, certo? E a repetição de alegações ultrajantes, fica mais fácil introduzir outras alegações como menos ultrajantes. Porque você não precisa mais de evidências. Assim como, você sabe, Zurabishvili na Geórgia, que oficialmente diz que não tem provas de fraude nas eleições, mas ela sente isso. E isso é aceito como está no Ocidente. E está apenas sendo repetido. E você sabe, o interessante é que a mídia no Ocidente apenas repete o que essa pessoa disse. E assim eles podem alegar que cumpriram seu dever. Eles apenas relatam. Nós apenas relatamos o que os oficiais disseram, certo? Não somos propagandistas. Estamos apenas dizendo o que eles disseram. É um mecanismo tão bonito, certo? Para a autojustificação de não ser um aparato de propaganda quando você realmente é. Sim, bem, a Geórgia é engraçada porque ela também disse que pediram para ela vir e dar seu testemunho, tipo, onde está a propaganda, onde está a fraude, você pode provar isso? Então ela disse, bem, não é meu trabalho provar, mas ela está fazendo as acusações. Mas você está certo, não importa. O objetivo da propaganda é tornar a racionalidade e os fatos menos relevantes. Um aspecto chave da propaganda é, portanto, também a repetição, porque isso é apenas aprendizado humano básico. A mente humana tende a confundir o que soa familiar com o que é real. Então, se você ouve algo sendo repetido várias vezes, a mente humana percebe isso como sendo real. Então, novamente, é por isso que o caso da Coreia do Norte é um exemplo interessante, porque todos estão apenas escrevendo sobre isso, dizendo isso, mesmo que seja uma realidade estabelecida. Tudo é gratuito e ninguém está questionando. Mas, novamente, onde estão as evidências? Você tem um único norte-coreano capturado? Quero dizer, você está tenas de soldados capturados. Você está tendo corpos levados, em vez dos rostos queimados das pessoas que morrem e depois os deixam lá. É tudo muito... Mas isso não significa nada. Contanto que você repita isso repetidamente, as pessoas acreditam.
E é por isso que eu não acho que a narrativa necessariamente vai desmoronar. Acho que isso só se fortalece porque não importa quantas vezes você desmascare algo. Veja os últimos anos. Tivemos o Russiagate, que foi revelado como uma farsa. O dossiê Steele foi financiado pela campanha de Clinton. Tudo comprovado, mas a realidade impacta a narrativa de alguma forma? Não, não impacta. Então você teve, lembra em 2020 foi argumentado que os russos estavam colocando recompensas sobre soldados americanos no Afeganistão, pagando o Talibã para matá-los. Isso também teve que ser desmentido. Era falso. Em 2020, isso também foi uma grande questão agora. O laptop de Hunter Biden se você se lembra disso, também falso. Hunter Biden laptop is, if you remember this, also fake. We had 50 intelligence officers. Tivemos 50 oficiais de inteligência dizendo que o laptop de Hunter Biden era desinformação russa para interferir nas eleições, para reprimir e censurar o Twitter, o Facebook. E nenhum meio de comunicação queria relatar isso simplesmente porque chamaram de desinformação russa. Bem, eles descobriram. Foi provado que os russos não tinham nada a ver com isso. Não era desinformação russa. O laptop era real. Mas o que acontece? Reconsideramos todas as histórias falsas que surgiram? Estamos dispostos a reconsiderar a narrativa? Não. Em vez disso, é visto como, é uma repetição, vemos um padrão. Então, Brexit, sim, provavelmente os russos fizeram isso. E nenhuma evidência é necessária. E mesmo quando é desmentido, isso se acumula nessa narrativa repetitiva contínua de que é isso que os russos fazem. Você vê o mesmo nas guerras da Ucrânia repetidamente. Você tem essas histórias que são obviamente falsas. Lembra do fantasma de Kiev? Todo mundo sabia que isso era um absurdo desde o primeiro dia. Esse piloto de caça que derrubou todos os aviões russos. Mas não importa, porque você não pode dizer que é um absurdo, porque então você está do lado da Rússia. Enquanto você continua jogando mais e mais dessas histórias, depois de um tempo é visto como, sim, bem, talvez não fosse factual, mas pelo menos representa uma tendência. Acho que vai ser muito difícil reverter algumas das loucuras. It's going to be very hard to roll back some of the craziness. Sim, e é uma loucura. Isso levanta uma questão para mim, e é uma questão acadêmica até certo ponto, mas acho que importa, que é o fato de que o realismo e grande parte do nosso entendimento de como os estados agem se baseia na suposição de escolha racional, de que os estados fazem o que é do seu melhor interesse. Mas essa suposição se apoia na ideia de que eles têm uma avaliação precisa da realidade, você sabe, mais ou menos do que está acontecendo. Não vamos chamar de realidade, mas vamos chamar de o que está acontecendo. E esse nível de propaganda e propaganda ideologizada por cima disso, você sabe, com toda a questão de democracia liberal versus autocracia e assim por diante, ou com comunismo versus capitalismo, como era durante a Guerra Fria. Essa propaganda ideologizada, então, cria uma bolha de visão de mundo tão forte, certo? E você ouve essa bolha de visão de mundo repetida por tomadores de decisão importantes, repetidamente, porque eles têm que fazer isso, certo? Porque isso é o sinal para o público. Mas isso levanta a questão. Essas pessoas então acreditam em suas próprias mentiras. Elas acreditam que o mundo, da forma como o construíram, é realmente o que está acontecendo? Porque obviamente não é. Mas isso então informaria a escolha racional, certo? Sobre como confrontar isso. E eu perdi, ou não tenho a capacidade de realmente avaliar se essas pessoas entendem que esse tipo de coisa é possível. Sua própria criação, suas próprias fantasias, ou se algumas delas realmente acreditam nisso, e então começarão a agir com base nisso, o que realmente jogaria a teoria da escolha racional pela janela, morta por sua própria propaganda. Bem, isso também é um argumento de um século atrás, de Walter Lippmann. Ele destacou que não é necessário micromanipular a propaganda sempre, porque enquanto as pessoas comprarem a narrativa principal de ser, por exemplo, o bem contra o mal, ou a democracia liberal contra autoritarismo. Em primeiro lugar, quando um conflito irrompe, como na Ucrânia, pessoas que não sabem nada sobre o contexto
Não conseguem encontrá-la no mapa. Ainda assim estavam certas desde o primeiro dia sobre o que se tratava. Porque tudo o que precisavam saber era através de qual prisma interpretar. Então é como a Rússia é autoritária, a Ucrânia é uma democracia florescente em sua fronteira, e assim você tem o mocinho, o vilão, e depois você tem o virtuoso Ocidente defendendo o mocinho. Curiosamente, isso também foi o que aconteceu na Guerra da Crimeia, de 1853 a 1856. A Turquia havia sido demonizada pelo Ocidente por muitos anos. Mas de repente, da noite para o dia, a Turquia ou os otomanos foram convertidos e estavam em conflito com os gregos cristãos. Mas da noite para o dia, eles foram transformados nessa pobre vítima, aspirante à civilização. Então você tinha a vítima, e depois tinha os russos, que eram os perpetradores, e depois os franceses e os britânicos, que eram os cavaleiros de armadura reluzente que viriam ajudar a pobre Turquia. Tudo isso como uma narrativa criada da noite para o dia. E isso é o que você vê com frequência. Enquanto as pessoas compram a ideia principal, elas não precisam de nenhuma evidência, não precisam de fatos, e serão muito persuadidas a fazer coisas radicais, mesmo que não entendam realmente a situação. E como Lippmann apontou, se recebemos contra-evidências, como algumas evidências apontando que isso é falho, nem precisamos que os governos nos digam para descartá-las. Nós faremos isso nós mesmos, porque isso está tão incorporado em nossa imagem de mundo que se houver alguma interrupção, as pessoas simplesmente a ignorarão. É como pessoas vivendo em uma bolha. Se você lê o mesmo jornal o tempo todo e depois lê outra fonte de mídia que apresenta fatos estabelecidos que o contradizem, as pessoas sentirão um desconforto extremo. Esse era o argumento de Lippmann, porque isso irá perturbar sua compreensão básica da visão de mundo. E elas simplesmente a ignorarão e a deixarão de lado, voltando para o outro jornal que diz que está tudo bem e você sabe, estamos bem e estamos vencendo. E então sim, acho que é bastante claro, se você olhar para os conflitos de hoje, há muita irracionalidade. Quero dizer, na Ucrânia, queremos continuar a lutar, mesmo sabendo que a guerra está perdida. Queremos continuar com as sanções, mesmo sabendo que os russos podem lidar com elas. Temos alemães que estão felizes em ver sua economia desindustrializada, desde que possam punir a Rússia comprando energia russa da Índia. Nada disso faz sentido algum. E claro, no Oriente Médio agora, estamos apoiando um líder terrorista por quem oferecemos uma recompensa. Mas a indireta que nessa nossa mídia está fazendo. Não, eles mudaram. Eles estão moderados. Eles são mais sobre inclusão, eles são a favor da diversidade. Os caras que estão usando o emblema do ISIS, quero dizer, estão forçando isso tão fortemente que temos que aceitar essa realidade falsa. Mas as pessoas aceitam. E isso é porque o que as pessoas vão presumir, como se estivéssemos principalmente interessados em dominar, buscando uma posição dominante. E para fazer isso, estamos dispostos a apoiar neofascistas, jihadistas, estamos destruindo países, estamos apoiando genocídios. Não, tem que ser na forma de bem contra o mal. Caso contrário, tudo desmorona. Talvez a última pergunta agora. Você acha que isso está se fortalecendo ou enfraquecendo? Porque de alguma forma eu acredito. Mas isso pode ser apenas meu próprio viés ou meu próprio otimismo mórbido, que a propaganda no Ocidente, nossa própria propaganda, está se tornando tão ultrajante, está se tornando tão repetitiva também, que está ficando mais transparente que a propaganda. Porque uma boa propaganda não é reconhecida como tal. E eu realmente acho que estamos nessa inclinação em direção a uma propaganda muito ruim, que de repente se torna clara, sabe? Como a propaganda soviética dos anos 1970 e 80, que as pessoas não compravam. Elas sabiam que era propaganda. Elas apenas ouviam e sabiam quais palavras repetir se quisessem fazer negócios. Mas elas não acreditavam mais nisso. E atualmente, ainda temos muitas pessoas que acreditam. Mas eu realmente acho que está ficando mais transparente. Então a propaganda, a qualidade está diminuindo. Pelo menos essa é a minha percepção.
Mas como você vê isso? Sim, bem, sobre isso, acho que uma coisa fundamental que faz a propaganda funcionar, como você sugeriu, é a credibilidade da fonte. Quando você tem o general soviético com medalhas no casaco, dizendo no que você deve acreditar, ou tem a mídia estatal, as pessoas percebem, elas sabem que este é o argumento do governo, então é menos convincente para o público. O que torna a propaganda eficiente é quando você pode lavá-la através de um terceiro. E é por isso que, na verdade, a maioria dos estudiosos de propaganda reconhece que o Ocidente teve uma propaganda superior durante a Guerra Fria, porque podíamos usar instituições e indústrias privadas. E claro, o próprio Reagan estabeleceu nos anos 80 todas essas ONGs que lutavam pela democracia e pelos direitos humanos. Claro, eles foram financiados pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos e compostos por agências de inteligência. Mas mesmo assim, você pode lavar suas políticas através de uma terceira parte. Mas acho que depois de um tempo, quanto mais eficaz se torna, mais descarado também. Há menos responsabilidade. Então olhe para a principal ONG agora, que é o National Endowment for Democracy. Está financiando praticamente todas essas ONGs democráticas ao redor do mundo, que estão encenando revoluções coloridas e promovendo a narrativa dos Estados Unidos. Eles têm pessoas como Victoria Nuland agora no conselho. Então, para mim, isso mostra que está se tornando muito descarado e mais sem vergonha. E com isso, acho que parte da credibilidade está indo embora. Mas sim, ninguém precisa dizer que as mentiras estão se tornando bastante óbvias. E se você quiser medir isso de alguma forma, pode ver que a confiança na mídia está desmoronando. A confiança nos políticos está desmoronando. E também você vê agora alternativas políticas surgindo, especialmente evidente na Europa, porque as pessoas estão perdendo a fé no establishment. E você vê a mídia alternativa surgindo. E embora isso seja frequentemente argumentado como profundamente problemático, acho que é uma consequência direta. Se você pode assistir a CNN e achar que está recebendo a realidade, então não iria para a mídia alternativa. Mas acho que a mídia alternativa está essencialmente aparecendo. Nem toda ela é responsável. Muito disso pode ser teorias da conspiração, se quiser. Mas estão aparecendo em um vácuo, onde a mídia essencialmente desistiu dessa ideia. Eles estão se tornando ativistas por uma causa ideológica e muitas vezes estão dispostos a deixar a verdade de lado para avançar sua causa. Mas, novamente, é assim que a mídia tem sido corrompida pela propaganda de guerra. Porque se você vê por que a mídia age de forma tão desonesta, por exemplo, na Ucrânia, é porque eles compram essa ideia de que estamos em uma luta civilizacional. Democracia liberal versus autoritarismo. É o bem contra o mal. E quando estão nessa luta pela civilização, acreditam que estão lutando a boa luta. Este é o principal pensamento em suas cabeças. Então sim, bem, estamos lutando por uma boa causa, então é bom inclinar ou ajustar um pouco os fatos ou a realidade para servir a causa. Isso é algo que você também viu na eleição dos Estados Unidos. Aliás, quando todos estavam inventando histórias obviamente falsas sobre Donald Trump porque acreditavam genuinamente que ele destruiria a democracia liberal. Esta é uma luta pela civilização. Este não é um momento para ser objetivo. Este é um momento para ativistas, para ativismo. E é por isso que eles estão se destruindo. É horrível de assistir. Eu tendo a ser um pouco otimista também, acreditando que o mercado de ideias punirá aqueles que continuam mentindo repetidamente. Mas ao mesmo tempo tenho que ao encontrar pessoas na sociedade, suas ideias estão se tornando bastante radicais. O homem comum na rua agora no que eles realmente acreditam é bastante absurdo. Você sabe que os Estados Unidos, com diferentes jihadistas, libertaram Israel, não a Síria, que a Rússia só queria algum novo território. E estamos realmente ajudando os ucranianos ao sabotar acordos de paz, ao puxá-los para uma guerra, para arrastá-los para a OTAN, da qual originalmente quase nenhum ucraniano queria fazer parte.
Mas não somos mais informados por fatos. É muito irracional. E, novamente, este é o ponto da propaganda. Você convence seu público com irracionalidade, apelando para o aspecto racional da humanidade, e o resultado é muitas vezes bastante destrutivo. Eu realmente tenho esperança. E minha esperança reside, na verdade, em nossa sede inata pela verdade. Que queremos saber o que está acontecendo. Realmente queremos saber o que está por trás daquela porta. Realmente queremos saber. Isso está em nós. E acho que isso nos mantém buscando. E isso então direciona as pessoas e cria o espaço de oposição para tentar entender e revelar. Então eu realmente tenho esperança nesse sentido. Bem, pode haver uma pequena fissura, porque, pelo menos o que eu também descobri, é que quando você conversa com acadêmicos ou pessoas comuns, eles sempre dizem, bem, obviamente parte disso é falso, mas você tem que ter um pouco de cuidado com o que diz também, porque eles sabem que você será punido por dizer a coisa errada. Mas no momento, acho que quando, sabe, depois de dizer que é um pouco como o Afeganistão por 20 anos, dizemos que estamos vencendo, mesmo que também seja falso. E então temos que meio que explicar o que aconteceu quando as pessoas estão caindo de aviões. Acho que o mesmo agora se aplica ao desastre que em breve se desenrolará no Oriente Médio, mas também na Ucrânia, porque estamos há 3 anos dizendo, estamos vencendo. E agora, como podemos explicar o que está acontecendo? Estamos falando sobre genocídio, que os russos estão tentando exterminar os ucranianos. Enquanto isso, o parlamento ucraniano reconheceu que cerca de 150 mil ucranianos se realocaram para territórios ocupados pelos russos, onde muitas vezes têm melhores condições do que no restante da Ucrânia. Então bem, até agora não posso dizer isso, porque se você disser pode ser acusado de, agora você está legitimando ou apoiando os russos. Mas não, acho que a realidade e os fatos terão que vir à tona em algum momento. E uma vez que eles tenham que mudar a narrativa, acho que muitas dessas pessoas que sentiram que foram obrigadas a ficar caladas se tornarão mais vocais, talvez. Sim. Sim, vai. O problema é, e talvez terminemos, quero dizer, sua reação, e então terminamos com isso. Mas a questão é que fatos históricos sobre ocorrências históricas só importam se puderem impactar o ciclo de notícias de 6 semanas atual e o ciclo de tomada de decisões políticas. Porque tudo que é mais antigo do que isso é história. E mesmo que se descubra que foi a maior mentira, sabe, como o incidente do Golfo de Tonkin e assim por diante, quero dizer, não importa mais. Não tem influência política. Não alterará a história, o processo de formulação de políticas. Apenas se o fizer, apenas se o Watergate for tão dramático que realmente leve à destituição, à queda de Nixon, porque é um evento tão dramático que tantas pessoas associam tantos sentimentos a ele. Então alterará um processo político. E é por isso que acho que as elites não estão preocupadas com as mentiras. Elas sabem que essas mentiras, elas serão expostas como mentiras, mas em um momento em que politicamente não importa mais. Sim. E é aí que a narrativa precisa mudar, quando a realidade alcança. E esse também foi o argumento do ex-conselheiro de Zelensky, Alexei Arestovich. Ele estava destacando que a propaganda pró-guerra que eles têm na Ucrânia e no Ocidente tem sido tão poderosa. Ele comparou isso, a um grande petroleiro que tem avançado, e todos os argumentos de que sim, é não provocado, estamos vencendo. Qualquer acordo de paz seria apaziguamento de um novo Hitler. Todos os principais slogans foram alimentados com o propósito de fazer a guerra continuar. Mas à medida que a guerra está chegando ao fim, eles estão perdendo. Agora há um interesse em encontrar um acordo, uma paz. Agora, uma vez que isso acontece, a narrativa precisa ser alterada. E ele destacou que, você sabe, Zelensky agora estava tentando dizer que sim, estamos tendo grandes perdas, e talvez tenhamos que começar a conversar.
Então ele disse, bem, como isso é possível? Apenas na semana passada eles disseram que estávamos vencendo. Então vai demorar um pouco, esse era o ponto dele, para virar esse navio e mudar a narrativa. Mas a única razão pela qual agora é permitido falar sobre paz é porque a situação mudou no terreno. Lembre-se de que nos últimos 3 anos, quando falei sobre a necessidade de negociar por que a Rússia venceria esta guerra, era propaganda russa. Eu chamei isso de guerra por procuração. É propaganda. Agora Boris Johnson está dizendo sim, é uma guerra por procuração. Estamos lutando contra os russos. Eu disse, isso não é sobre ajudar a Ucrânia. É sobre esgotar os russos e restaurar a hegemonia ocidental. Boris Johnson disse a mesma coisa em uma entrevista agora. Se perdermos a Ucrânia, talvez percamos a hegemonia ocidental. Então toda essa ideia de que estamos aqui para ajudar os ucranianos e nos importamos com todas as suas baixas, agora que eles também estão perdendo, os americanos estão pressionando os ucranianos, que ainda estão resistindo, a mobilizar jovens de 18 anos. Nada disso tinha a ver com ajudar os ucranianos. Mas acho que agora que a narrativa precisa mudar, isso permitirá que vozes que antes eram apenas rotuladas como propagandistas russos tenham algum espaço também. Então, não sei. Compartilhe um pouco do seu otimismo, mas a longo prazo, acho que nosso afastamento da realidade e da racionalidade provavelmente continuará. Continuaremos a viver neste mundo de fantasia, onde podemos fazer a coisa errada, mas fazemos isso pelas razões certas. E as pessoas contra quem estamos lutando, bem, elas podem fazer a coisa certa às vezes, mas fazem isso pelas razões erradas. Esta é a luta do bem contra o mal. Esse seria um ótimo título para um novo livro seu, O Grande Divórcio do Ocidente da Realidade. Glenn Giesing, as pessoas podem te encontrar no seu Substack. As pessoas podem te encontrar no seu canal do YouTube. Elas podem te encontrar no The Duran, onde você regularmente faz entrevistas com várias pessoas. Algum outro lugar onde as pessoas deveriam ir? Não, acho que é basicamente isso. Rumble, YouTube, mas principalmente Substack e YouTube. E um Substack muito valioso, por sinal. Recomendo que todos se inscrevam nele lá. Glenn realmente compartilha muitas análises muito úteis diariamente. É fantástico. Glenn, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Obrigado, Cal.